aí, meus queridos? Tranquilinho? Tudo em cima? Vamos para a nossa última aula de funções orgânicas? Até que, enfim, a gente começou lá nas funções oxigenadas. Então, nós falamos dos álcoois, dos fenóis, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éter e éster. Aí nós fomos para os aletos orgânicos, onde eu tenho a presença de um halogênio na cadeia carbônica. E agora a gente vai finalizar as funções orgânicas com as funções nitrogenadas. Belezinha? Vamos lá então. As funções nitrogenadas são os compostos orgânicos que vão apresentar um ou mais átomos de nitrogênio. Beleza? Apareceu um nitrogêniozinho ali na minha cadeia carbônica, umzinho que seja, eu tenho uma função nitrogenada. Beleza? Vamos para a nossa primeira função nitrogenada, a amina, a função nitrogenada mais simples que a gente tem. As aminas são compostos orgânicos derivados da amônia, onde eu tenho a substituição de um, dois ou dos três hidrogênios da amônia por radicais orgânicos, por pedacinhos de cadeia carbônica. Vamos dar uma olhada no exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo, galera. Eu peguei a amônia, substituí um hidrogênio da amônia por um radical orgânico. Então, aqui tem que ter um carbono. Pode continuar a cadeia carbônica aqui ou pode ser só um CH3. Quando eu tenho um hidrogênio só da amônia sendo substituído, eu tenho o que a gente chama de amina primária. Mais precisamente, galera, quando o nitrogênio da minha amina está ligado a um carbono, a gente fala que é uma amina primária. Se eu pegar a amônia e substituir dois hidrogênios por radicais orgânicos, então aqui a gente tem carbonos, eu tenho uma amina secundária. O meu nitrogênio aqui da amina, ele está ligado a dois átomos de carbono, então uma amina secundária. E por fim, eu posso pegar a amônia e substituir os seus três hidrogênios por radicais orgânicos. Então aqui eu tenho o nitrogênio ligado a 3 átomos de carbono. Quando o nitrogênio está ligado a 3 átomos de carbono, eu tenho uma amina terciária. Então, as aminas, elas podem ter carinhas diferentes. O que tem que aparecer ali na amina? Nitrogênio. Mas esse nitrogênio pode estar ligado a 1, a 2 ou a 3 átomos de carbono. Dependendo da quantidade, a gente vai classificar a amina em primária, secundária ou terciária. O que interessa para a gente é a presença do nitrogênio. Tenho nitrogênio ligado a carbono, só o nitrogênio, ou no máximo NH ou NH2, eu tenho uma amina, ok? Dá uma olhadinha aqui, ó, exemplos das aminas. Amina primária. Por que essa amina aqui é primária? Porque o nitrogênio está ligado a um átomo de carbono. As outras duas ligações do nitrogênio, lembrando que nitrogênio sempre faz 3 ligações covalentes, porque ele está na família 5A, com 5 elétrons na última camada, e precisa de mais 3 para completar o octeto, beleza? Então, o nitrogênio, uma das suas ligações é feita com carbono, as outras duas com hidrogênio, amina primária. Amina secundária, o meu nitrogênio está ligado a 2 átomos de carbono. A terceira ligação é com o hidrogênio, amina secundária. E por último, o meu nitrogênio está ligado a 3 átomos de carbono, amina terciária, beleza? Então, a carinha das aminas que bonitinhas aqui. Tem que aparecer o meu nitrogênio ligado a 1, 2 ou 3 átomos de carbono. Tá? Nomenclatura das aminas. Nomenclatura vai seguir o seguinte esquema, galera. A gente vai colocar o nome dos radicais ou das ramificações. Vamos considerar os pedacinhos que estão ligados, pedacinhos de cadeia carbônica ligados ao nitrogênio,
a gente vai dar nome como se fossem ramificações, beleza? E aí a gente coloca essas ramificações em ordem alfabética e finaliza com a palavrinha amina, beleza? Então aqui, ó, primeiro, quem que é a ramificação ligada ao nitrogênio no primeiro exemplo? É a ramificação metil. Quando eu tenho amina primária, galera, eu tenho uma ramificação só. Quando eu tenho amina secundária, eu tenho duas ramificações. E quando eu tenho amina terciária, três ramificações. Então, uma ramificação só, põe ela direto, ó, metil. E aí já emenda a palavrinha amina. Segundo exemplo, eu tenho três ramificações. Eu tenho metil aqui embaixo, etil aqui na esquerda e propil na direita, é uma amina terciária. Então, eu vou seguir a ordem alfabética. Etil, metil, propil, amina. Etil, metil, propilamina. Terceiro exemplo aqui, ó, amina primária. A única ramificação que eu tenho, etil, etilamina. Mais uma amina primária. É muito mais comum aparecer a amina primária para a gente dar nome, beleza? Aqui, a minha ramificação é propil, então propilamina. Amina terciária aqui, ó, três ramificações, metil. A gente já está acostumado que quando as ramificações são iguais, eu não preciso repetir o seu nome. Eu uso o prefixo multiplicativo. Se são três, eu uso tri. Então, trimetilamina. E aqui, galera, eu tenho dois nitrogênios. Então, a gente pode indicar com o prefixo di, tá? Aqui eu tenho dois átomos de carbono. Então, etil, tá? Aqui o nome oficial seria etil-di-amina. Tá? Mas a gente tem o nome comercial desse cara que é etileno-diamino. O grupo NH2, nas aminas primárias, tá? Quando eu tenho aqui uma amina primária, esse grupinho NH2, ele é chamado de grupo amino. Ah, faz parte da função amina, mas especificamente o NH2 a gente chama de grupo amino. Belezinha? Sussu? Tranquilinho, então. Vamos falar agora da segunda função nitrogenada, que são as amidas. Eu tenho amina e amida, ok? Amidas. As amidas vão apresentar nitrogênio também, como uma boa função nitrogenada, só que esse nitrogênio ele vai estar ligado a uma carbonila. Lembrando que a carbonila é nosso querido C-O. Então, eu vou ter um nitrogênio ligado a uma carbonila na amida. Ó, aqui a carinha, ó. A gente apaga a bagunça. Ó a carinha da amida. Eu tenho o nitrogênio ligado à carbonila. Então, tá aqui, ó. Nitrogênio ligado à carbonila. Se eu tenho o nitrogênio ligado a uma carbonila só, então C-O, NH2, eu tenho uma amida primária. Se eu tenho o meu nitrogênio ligado a duas carbonilas, eu tenho uma amida secundária. É a mesma ideia da substituição dos hidrogênios da amônia. Só que ao invés de eu substituir por radicais orgânicos, né, por ramificações, eu estou substituindo pela carbonila. E a amina terciária, eu tenho nitrogênio fazendo as suas três ligações com carbonilas, beleza? A gente não vai ver muita amida secundária e terciária. A gente vai focar na amida primária, beleza? Nomenclatura das amidas. Qual o esquema, galera? Vai ter um prefixo, um infixo e aí a palavrinha amida. Dá uma olhadinha aqui, ó. Prefixo que indica o número de átomos de carbono, infixo que indica o tipo de ligação entre os átomos de carbono e termino com a palavrinha amida.
Então, quando eu tenho um carbono só, met. Um carbono só, a gente já põe um infixo an direto, porque nem tem ligação entre átomos de carbono. Então, metan. E aí completa com a palavrinha amida, metanamida. Observem que eu estou fazendo a nomenclatura de amidas primárias. Não vamos sofrer com nomenclatura de amidas secundárias e terciárias, beleza? Não precisa, não aparece, ok? Segundo exemplo, 3 átomos de carbono, prop, ligação simples entre eles, an, propan-amida. 2 átomos de carbono com ligação simples entre eles, etanamida. Aqui eu tenho o C6H5, galera. Aqui é como se eu tivesse um benzeno ligado, beleza? Aí aqui tem um C dupla O NH2. É a benzamida. A gente já vai direto no benzeno. Amida ramificada. Mesmo esquema, galera. Vocês estão vendo que a gente está dando nome usando as mesmas regras dos hidrocarbonetos. Eu só estou trocando o final. Ao invés de eu colocar o O, eu coloco a palavrinha amida. Então, começa a numerar a cadeia carbônica da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, tá aqui, onde eu tenho o grupinho que caracteriza a amida. No carbono 2, eu tenho um metil, e aí eu vou 3 átomos de carbono prop, ligação simples an, terminação amida. Amidas insaturadas, mesma coisa, galera. Carbono 1, 2, 3, 4. Lembrando que a gente não precisa indicar a posição do grupo funcional da amida, porque vai ser sempre carbono 1. Para as amidas primárias, a gente tem sempre o grupamento na extremidade da cadeia, beleza? Então não precisa indicar que é carbono 1. No último exemplo aqui, na nossa amida insaturada, tá como 3-butenamida, mas é mais bonito a gente escrever but 3 em amida, né? Essa nomenclatura, onde o número que está indicando a dupla ligação está no início do nome, é uma nomenclatura bem mais antiga, que a IUPAC não recomenda a utilização. Porque se eu tiver mais ramificação, se eu tiver mais insaturação ou ramificação, pode dar confusão com esse monte de número no início do nome da cadeia, tá? Então, o correto, que é o que a gente está trabalhando, está acostumado, é colocar o número na frente do infixo que está indicando a dupla ligação, ok? Sussu, então, nomenclatura de amida, tranquilinho, né? Segue as mesmas regras da nomenclatura dos hidrocarbonetos, a gente só vai trocar o O pela palavrinha amida, ok? Terceira função nitrogenada, as nitrilas. As nitrilas, galera, vão apresentar o grupo funcional C-tripla-N, que a gente chama de grupo nitrilo, beleza? A nomenclatura, vamos direto para a nomenclatura já olhando por exemplo. A nomenclatura oficial da IUPAC recomenda que a gente escreva o nome do hidrocarboneto correspondente. Então, como a gente começa como se fosse um hidrocarboneto, indica número de átomos de carbono, presença de dupla e tripla ligação e termina com a palavrinha nitrila. Então, é praticamente o mesmo esquema que a gente fez para a amida, tá? A única coisa é que para o nome ficar mais fácil de ser pronunciado, a gente coloca o ozinho ali no fim, como se fosse mesmo um hidrocarboneto. Então, eu dou o nome como se fosse um hidrocarboneto e só emendo a palavrinha nitrila. Então, aqui 4 átomos de carbono, incluindo o carbono do grupo nitrilo. But, ligação simples entre átomos de carbono. Essa tripla com nitrogênio não me interessa, beleza? An, aí eu coloco o O, como se fosse um hidrocarboneto, para o nome fluir melhor na hora de pronunciar, e emendo a palavra nitrila, para indicar a presença do tripla N aqui. Esse tripla N está sempre na extremidade da cadeia, beleza?
Outro exemplo aqui, HCN, galera. Cuidado, você pode falar para mim, você viu lá nas funções inorgânicas, você pode falar, nossa, mas o HCN não é o ácido cianídrico? Cuidado, para esse cara ser ácido, ele precisa estar em água, sofrendo ionização, liberando H+, beleza? Se ele não estiver nessas condições, eu não chamo ele de ácido. Aí eu vou chamar ele de metanonitrila, beleza? Então, mete um átomo de carbono, o ânon vai direto, o O, como se fosse um hidrocarboneto, para o nome ficar mais fácil de pronunciar, e nitrila, para indicar a presença do C-tripla-N, ok? Lembrando que o HCN, galera, ele não é nenhum composto orgânico, nenhum composto inorgânico. A gente chama ele de composto de transição. A gente tem alguns compostos, principalmente ácidos e óxidos, que a gente trabalha mais lá na química inorgânica, mas que eles são compostos de transição. Não é nem orgânico completamente, nem inorgânico completamente. Então, HCN, H2CO3, CO, CO2, a gente joga eles lá na inorgânica para estudar, para classificar. Mas, na real, eles são compostos de transição, beleza? Aqui um terceiro exemplo, 2 átomos de carbono, et, ligação simples entre eles, an. Então, etano-nitrila. Ok, belezinha? Quarta e última função nitrogenada e quarta e última função orgânica. Cuidado aqui, galera, que não existam outros grupos, tá? A gente tem uma infinidade de grupos de compostos dentro da química orgânica, bem mais do que lá na inorgânica. Mas a gente trabalhou os mais importantes, beleza? Então vai aparecer, tem os compostos sulfonados, que tem a presença de enxofre, tem os compostos de Grignard, onde vão aparecer alguns metais, mas esses compostos a gente não precisa se preocupar, beleza? A gente trabalhou os importantes, ok? Então, nosso último composto, os nitrocompostos. O nitrocomposto, ele vai apresentar para a gente o grupo NO2, ligado a uma cadeia carbônica. A gente chama o grupo NO2 de nitro. Belezinha? Então, aqui, vamos ver o exemplo e já falar da sua nomenclatura para finalizar. O nome oficial de um nitrocomposto vai seguir o seguinte esquema. Eu começo com a palavrinha nitro. Depois eu dou o nome do restante da cadeia, como se fosse um hidrocarboneto, inclusive a terminação O. De novo, não é porque termina em O que é hidrocarboneto. O nitro aqui na frente está indicando para mim que eu tenho um NO2. Então, esse cara é uma função nitrogenada, é um nitrocomposto. Exemplo aqui, ó. Apareceu o NO2, você já vai e escreve a palavrinha nitro. Aí eu dou o nome do restante da cadeia carbônica como se fosse um hidrocarboneto. Um átomo de carbono met, ligação simples an e o O para terminar o nome. Segundo exemplo, ó o nitro aqui. Vou indicar a posição. Nomenclatura de nitro, galera, é igual a gente falou lá na aula passada de nomenclatura de haleto, né? Eu considero o grupo nitro como se fosse uma ramificação. Eu vou proceder o seu nome da mesma coisa, da mesma maneira que eu faço para ramificação. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3. No carbono 2, eu tenho o grupo nitro. 2-nitro, nome da cadeia principal, propano. Se fosse um nitro ramificado, começa com a palavrinha nitro, depois você coloca a ramificação, depois a cadeia principal. Terceiro exemplo, nossa cadeia principal, benzeno. Então aqui, cadeia cíclica com um grupo nitro só, não precisa indicar a sua posição, beleza? Então tá aqui, ó, NO2, nitro, benzeno. E por fim, um composto que pode aparecer, né? Pode não, vai aparecer bastante em exercício, naquele esquema de contar historinha triste, parará, identificar a função ou falar do nome, é o 2,4,6 trinitrotolueno.
Então, por que trinitro? Ó, tem um NO2 aqui, um NO2 aqui, um NO2 aqui. Então, 3 grupos nitro. Trinitro. Indico as posições. Tá? Comecei a numerar nesse caso, você pode falar para mim, nossa, por que você não começou a numerar a cadeia principal a partir de um dos grupos nitro? Por causa desse cara aqui, ó. Esse cara aqui, o anel benzênico com o CH3, a gente já viu, né? A gente já falou bastante dele. Ele é chamado de tolueno, que é o nome comercial, ou o nome oficial, metilbenzeno. Beleza? Quando a gente tem o tolueno ou metilbenzeno, eu considero o carbono 1 como sendo o carbono onde o metil está ligado, tá? Por causa da sua nomenclatura, para poder usar o tolueno. Aí eu vou 2, 3, 4, 5, 6, ou 2, 3, 4, 5, 6. Então, os meus grupos nitro, eles não vão ter prioridade nessa nomenclatura, porque o benzeno com CH3, a gente chama de tolueno. Eu estou considerando uma coisa só, beleza? Então, aqui, ó, 2, 4, 6, trinitrotolueno. Na real, quando a gente fala do trinitrotolueno, a gente nem indica essas posições, galera. Tá? Porque eu não vou ter um tolueno com mais grupo nitro. Eu não consigo encaixar mais 2 grupos nitros aqui nesses carboninhos, tá? No carbono 3 e no carbono 5. Porque aí a repulsão entre cargas negativas, ó, tem o nitrogênio, tem o oxigênio, que são átomos extremamente eletronegativos. A repulsão entre essas cargas vai ser muito grande e o composto não vai ser estável. Então, a gente não tem anel benzênico, tá? Seja só o benzeno ou seja o tolueno, com mais de 3 grupos nitro. Não vai ser estável o meu composto. Por isso que a gente nem precisa sofrer. Falou trinitrotolueno, a gente já sabe que eu tenho que intercalar as posições desses grupos nitro. Beleza? O trinitrotolueno, para a gente fechar nossa aula, ele é mais conhecido como TNT, galera. Explosivo, beleza? Então, fiquem espertos com o trinitrotolueno, com o TNT. Ele aparece em exercício. A gente vai voltar a falar desse cara quando a gente for falar de reações orgânicas, da reação de substituição. Aí a gente vai ver como que esse cara é formado, beleza? Ó, temos TNT aqui, ó, que bonitinho. Dá pra ver. Temos TNT aqui, beleza? Então, galera, finalizamos nossa aula aqui. Terminamos as funções orgânicas. A próxima aula a gente vai falar de isomeria. Ok? Beijinhos, até a próxima.